Sobre as alternativas para frear os preços pelo país, a gente conversa com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né? Você também que é ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo. É um prazer falar contigo mais uma vez. Inúmeras vezes já discutimos isso por aqui. Eu queria saber, entre essas propostas que estão sendo discutidas, o senhor acredita que alguma seja mais promissora que a outra ou possa, de fato, resolver a situação? Bom dia a todos. Olha, a gente tem que olhar também que o que está acontecendo no mundo, né? Essa questão do preço do barril alto está afetando todas as economias mundiais, né? O preço de energia está subindo, hoje o petróleo já está em $96, né? E os países estão tomando providência em relação a isso, você está vendo um momento excepcional. E qual é a receita que eles estão usando? É muito simples, no curto prazo você tem que reduzir imposto para poder baixar preço, e você tem que ter cuidado com a população de baixa renda, você tem que ter política social para enfrentar esse problema. Então o Brasil deveria seguir essa mesma receita que está sendo executada nos Estados Unidos e em países da Europa. Mas o problema é que no Brasil esse tema virou um grande debate eleitoral. Então você, em vez de estar tratando de questões de forma pragmática e técnica, virou um grande debate eleitoral, você tem duas PECs, você tem dois projetos de lei tramitando no Senado. Então, na minha opinião, a gente deveria se centrar em quê? No projeto do ICMS que está no Senado, que já foi aprovado na Câmara, que é um projeto até que traz mudanças estruturais na medida que você vai calcular o ICMS em reais por litro, você não vai calcular ele a cada 15 dias, porque isso traz muita volatilidade no preço da bomba. E na PEC, talvez, do senador Favalli. Por quê? Porque aquela PEC traz a oportunidade de você reduzir imposto, reduzir PIS/COFINS e reduzir ICMS no curto prazo e foca numa espécie de política social. Ele está preocupado o quê? Que você não aumente a tarifa de transporte urbano, que você dê uma espécie de um auxílio para os caminhoneiros, né? E que você também aumente o auxílio gás. Hoje o auxílio gás foi aprovada uma lei no ano passado que beneficia 4 a 5 milhões de famílias, mas você tem 17 milhões de famílias no Bolsa Família. Então eu acho que as deveriam ser, é muito simples, mas no Brasil a gente sempre acha que o caminho mais curto em 2 pontos não é uma reta, é uma espiral. Então a gente fica numa espiral de ideias aí, em vez de tomar as providências que estão sendo tomadas em outros países, que é o quê? Atacar imposto e atacar a política social. Adriano, bom dia. Eu queria entender agora se a gente está falando, a sua resposta que me parece que condiz com o que a gente está discutindo agora no Senado, que é fixar o ICMS e fixar agora num test drive no diesel, que é o que a gente está fazendo agora, deve funcionar. Aí eu te pergunto, no curto prazo, e esse fundo de estabilização seria a solução para o longo prazo? Te pergunto isso levando em o contexto de um possível conflito na Ucrânia que pode fazer com que o barril do petróleo suba ainda mais nesse momento. Então, a gente vai voltar para a estaca zero? Olha, Luciana, a gente perdeu a oportunidade de criar esse fundo em diversos momentos, né? A última vez foi no início da pandemia, quando o barril do petróleo chegou a $20. Aí você podia ter criado um fundo. Agora, criar um fundo esse ano, um ano eleitoral, um rally de preço de petróleo, petróleo se aproximando cada vez mais de $100, com depreciação do real frente ao dólar, é muito difícil. Ainda mais que esse fundo que está sendo proposto no Senado, ele tem um erro fundamental, que ele quer criar um imposto de exportação sobre o petróleo. As empresas petrolíferas já pagam muita coisa no Brasil, pagam royalties, pagam participação especial, pagam imposto de renda. Então, você ainda vai taxar mais essas empresas? A gente está no momento de transição energética. A gente precisa ter pressa de extrair o petróleo, de produzir petróleo no Brasil. Então, a gente tem que atrair investidor. E a criação desse fundo, ao contrário, afasta investidor. Além de taxar mais ainda a indústria, que já paga bastante, a indústria do petróleo e gás no Brasil, você ainda tem outro problema. Você vai rasgar contrato. Tem empresas que compraram campo de petróleo no Brasil, onde não tinha essa regra de imposto de exportação. Então, acho que o fundo vai ter que ser uma discussão mais para frente. No curto prazo, eu volto a repetir, a gente tem que centrar a política em redução de impostos, mas o PL 11, esse que você falou, que no princípio vai fixar primeiro o real por litro no diesel, ele até avança um pouco mais, é até um pouco estrutural, porque na medida que ele fixa
o real por litro e não deixa que você calcule a cada 15 dias o ICMS, você também vai ter outro benefício, que é a questão da redução da sonegação. Sonegação é um problema muito sério que a gente tem no mercado de combustível no Brasil. Agora, tudo isso tem que ser feito, né, Luciano, de forma tal que você não reduza a receita dos estados, que também precisam de dinheiro. Está todo mundo no Brasil com problema fiscal, é a União, estados, municípios, então não é fácil, tá certo? Então, no curto prazo, você tem duas coisas. Esse PL11, você poderia ter uma mudança até estrutural, esperando, né, que venha ano que vem uma reforma tributária, que esse país tanto precisa, não só no setor de óleo e gás, em outros setores também, energia elétrica. A gente paga 29% de ICMS na média no Brasil para um produto essencial para a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, no curto prazo, volto a repetir, ter política social, porque no fim do dia, né, Luciana, esse petróleo caro, quem sofre mais quem é? A população de baixa renda, é quem anda de ônibus, é o caminhoneiro autônomo, é quem precisa do GLP para cozinhar. Então vamos deixar um pouquinho a política de lado e vamos enfrentar esse problema. Infelizmente, a gente está numa situação de ano eleitoral, qualquer medida que se tome, sempre o governo é acusado de estar querendo fazer populismo, mas política social nesse momento não é populismo. A gente não pode deixar o país chegar em caos social, que caos social, inclusive, vai ser muito ruim para esse ano de eleição. Adriano, pelo que eu entendi aqui do que você falou e do que a gente vem conversando, então, a fundo de estabilização, a tua crítica, a questão do imposto sobre importação, sobre exportação, a questão do ICMS, o projeto que congela o ICMS, você diz que pode ser uma boa via e você também fala que pode ser uma via boa o projeto do senador Carlos Fávaro, que inclusive vem sido classificado como uma PEC kamikaze, né? Porque tem uma alta perda de arrecadação. O ministro Paulo Guedes fala de uma perda de arrecadação de 100 bilhões de reais. E aí o que os economistas têm falado, muitos economistas, o mercado também, é que com essa perda de arrecadação, que eu sei que você acha que até poderia ser uma perda um pouco menor, mas que com essa perda de arrecadação muito alta, o prejuízo para a sociedade poderia ser maior. Então, de certa forma, é um dinheiro que seria usado para conter o preço dos combustíveis ou para alguns subsídios, mas isso poderia trazer uma incerteza muito grande sobre as contas públicas, deterioração das contas públicas. Isso poderia se reverter em aumento de risco, aumento do dólar e mais prejuízo para a população, mais inflação. Você não acha que pode ter esse outro ponto aí de fazer uma PEC muito ampla, uma PEC kamikaze, como os críticos dizem, e que acabe se revertendo em mais prejuízo do que benefício para a população? Olha, Priscila, eu acho que kamikaze é deixar o país chegar num caos social. Como eu te falei, essa política de redução de impostos, de criar políticas sociais diante desse evento excepcional, a gente está vivendo um momento excepcional. Petróleo a $100 não tem toda hora. E as consequências são muito graves. Por isso que o mundo inteiro, não é o Brasil, está tomando providência em relação a isso. Então, a gente tem que entender que temos que ter políticas para evitar um mal maior. Então, eu acho que se na hora que você cria uma política clara, você volta a ter estabilidade regulatória, você volta a ter segurança jurídica. O que faz o dólar aumentar, o que faz o Brasil perder confiabilidade, é que essa discussão que a gente está tendo de duas PECs, de dois projetos de leis tramitando, que o mercado vê claramente, todo mundo, que no final do dia pode não acontecer nada. Não acontecer nada significa poder nos levar a um caos social. O brasileiro não vai aguentar pagar R$10 a gasolina no litro, R$8 o litro do diesel, R$150, R$200 o botijão de gás. Não dá, Priscila, entendeu? Agora, você me perguntar, então gastar esse dinheiro é bom? Não é bom, óbvio que não. Vai dar problema fiscal, mas eu sempre me preocupo muito mais com a questão social que com o problema fiscal no curto prazo. E esse dinheiro que a gente vai usar é dinheiro do setor de óleo e gás. A gente não está pegando dinheiro de nenhum outro setor. O setor de óleo e gás, ano passado, deu uma receita para o governo de mais de 100 bilhões de reais. E volto a dizer, é um dinheiro que a gente vai usar momentaneamente. A própria PEC do senador Fávaro fala de 2 anos, 2022 e 2023. Pode ser que nem precise disso. A gente, nas nossas análises aqui, a gente prevê que lá no segundo semestre de 2023 há uma grande probabilidade do petróleo voltar a se reduzir bastante. Por quê? Você vai entrar com uma oferta outra vez grande do mercado americano, né, que com a pandemia teve que reduzir muito a oferta de petróleo. Então, eu acho assim, ficar parado aqui não dá.
falar, entendeu? Ficar discutindo o Senado, a Câmara, o Ministério da Economia com essas expressões infelizes que é chamar de PEC kamikaze, inclusive um desrespeito ao Congresso Nacional por parte do Ministério da Economia falar um negócio desse, entendeu? Agora, vamos lá, vamos ficar de braço cruzado, vamos esperar as pessoas irem para a rua para ter quebra-quebra no ano eleitoral? Isso beneficia a quem? A ninguém, Priscila. Nós conversamos com Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, mais uma vez, obrigado por trazer seu ponto de vista sobre essa questão do preço dos combustíveis e dos projetos que estão hoje sendo encaminhados dentro do Congresso. Eu que agradeço o convite de vocês, uma boa semana a todos.